Vamos falar de guerra agora, porque a guerra no Oriente Médio continua, infelizmente, e o Paquistão compartilhou com os Estados Unidos uma proposta de paz revisada do Irã para o fim do conflito. A última resolução de Teherã, que tinha apenas uma página e não citava energia nuclear, foi rejeitada pelo presidente americano Donald Trump. Ele disse que ele só leu a primeira linha e afirmou ainda que o plano era totalmente inaceitável. Priscila Yazbek, Donald Trump já se manifestou sobre esse novo plano de paz? Os Estados Unidos devem recusar ou ainda analisam essa proposta? Oi, Uribe, boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham. As expectativas não são muito altas em relação a essa nova proposta, já que ela é muito parecida com as propostas anteriores, que, como você disse, foram rejeitadas pelos Estados Unidos. Mas uma fonte iraniana que conversou com a agência de notícias Reuters disse que alguns pontos foram suavizados por parte dos Estados Unidos. Uma fonte do Paquistão também confirmou que essa nova proposta foi transmitida aos Estados Unidos, essa proposta feita pelo Irã, mas também disse que o progresso tem sido difícil, e essa fonte disse também que os lados continuam mudando as suas linhas de chegada e que não há muito tempo. Lembrando que o Paquistão tem intermediado essas conversas entre Estados Unidos e Irã desde quando sediou aquela reunião que aconteceu no Paquistão, em Islamabad, nos dias 10 e 11 de abril. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã também confirmou que essa proposta foi transmitida aos Estados Unidos por meio dos paquistaneses, mas os Estados Unidos ainda não comentaram nada sobre essa proposta. Há ali alguns rumores, inclusive reportados pelo site de notícias Axios, de que talvez o presidente Trump já teria descartado também essa proposta, mas essa informação ainda não foi oficialmente divulgada. Como que ficou essa proposta? Então, essa proposta foi descrita por essa autoridade iraniana como uma proposta semelhante em muitos aspectos à oferta anterior que foi enviada aos Estados Unidos e que Donald Trump disse que era um lixo, nas suas palavras, e rejeitou essa proposta. E ela se concentraria primeiro em garantir o fim da guerra, reabrir o Estreito de Hormuz, que é responsável pela passagem de 1/5 do petróleo global, e também nessa primeira fase seriam feitas as suspensões das sanções marítimas. Só numa fase posterior, em novas negociações, é que o programa nuclear do Irã seria discutido. Essa fonte também, que conversou com a agência de notícias Reuters, disse, por outro lado, que os Estados Unidos estariam concordando em liberar 1/4 dos fundos iranianos congelados, totalizando dezenas de bilhões de dólares. O Irã tinha pedido a liberação total desses fundos, mas isso já seria um aparente abrandamento por parte dos Estados Unidos. E essa fonte também disse que os Estados Unidos demonstraram flexibilidade em permitir que o Irã mantenha algum tipo de atividade nuclear supervisionada pela Agência Internacional de Energia Atômica, que é o braço da ONU para a energia nuclear. Além disso, também a agência de notícias estatal iraniana, Tasnim, citou uma fonte dizendo que os Estados Unidos aceitaram suspender as sanções ao petróleo iraniano enquanto as negociações estão em andamento. Em meio a isso, claro que o cessar-fogo muito frágil continua, lembrando que esse cessar-fogo foi firmado no dia 7 de abril, depois que a guerra começou no dia 28 de fevereiro, então com 6 semanas de guerra, mas ambos os lados têm violado algumas partes desse acordo de cessar-fogo, e o próprio presidente Donald Trump disse que o cessar-fogo está respirando por aparelhos. Quais seriam as exigências mais abrangentes de ambos os lados? Os Estados Unidos querem que o Irã suspenda por completo o seu programa nuclear, inclusive com prazo indeterminado. Algumas autoridades do governo americano até falaram sobre um prazo de 20 anos e o Irã tinha falado de um prazo muito menor de 5 anos e agora já nem fala mais em suspender o seu programa nuclear, fala em primeiramente reabrir o Estreito de Hormuz para depois conversar sobre o programa nuclear. E o Irã vinha exigindo uma compensação pelos danos causados pelo conflito, o fim do bloqueio dos portos iranianos feito pelos Estados Unidos e também o fim dos combates em todas as frentes, incluindo também as frentes dos grupos proxies do Irã, como, por exemplo, o Hezbollah no Líbano. E Trump, no final de semana, fez um post nas redes sociais dizendo que o relógio está correndo para o Irã, que eles precisam agir rápido ou não vai restar nada do Irã, e ele falou que o tempo é essencial e Trump deve se reunir com os seus principais assessores de segurança nacional nessa terça-feira para discutir opções de retomada da ação militar. Portanto, as expectativas não são positivas sobre essa nova proposta. Ainda
há exigências abrangentes de ambos os lados, não há um consenso e os Estados Unidos, inclusive, estão conversando sobre retomar os combates, o que torna esse cessar-fogo ainda mais frágil. Eu volto com você, Uribe e Tainá.